Bíblia, no nome de Jesus, diversas oportunidades, né? Tem uma conotação assim muito forte, né? Por isso diz o catecismo que esse pedido é surpreendente, né? Surpreendente, surpreso, e comportar-se apenas o primeiro membro da frase, perdoai-nos as nossas ofensas, poderia ser incluído implicitamente nos 3 primeiros pedidos de oração do Senhor, pois o sacrifício do Cristo é para a remissão dos pecados, né? Mas, de acordo com o segundo membro da frase, nosso pedido não será atendido, a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência. Nosso pedido é voltado para o futuro, depois de uma ação nossa. A nossa resposta deve ter precedido. Uma palavra nos liga. Como? Como nós perdoamos. Então, a palavra perdão de Deus, a nós é condicionado, né, ao perdão que nós concedemos anteriormente ao perdão divino, né, de perdoar, né, os nossos irmãos, né? Então, número 239, perdoai-nos as nossas ofensas. Então, mais uma vez, começamos a rezar o nosso Pai com confiança audaciosa, né? Ao suplicarem que seu nome seja santificado, lhe pedimos a graça de sempre mais ser santificado, né? Então, se rezamos que o nome seja santificado, o nome de Deus, né? Como na prática isso se faz, né? Nos santificando. Na medida em que nós, né, vivermos a santidade, estaremos, né, santificando o nome de Deus. Né? Então, veja aqui a oração do Pai Nosso, eu às vezes invento essa frase, na introdução. É uma oração que Jesus nos ensinou para viver e não para recitar, né? Quer dizer, é todo um organismo, né? Uma estrutura de vida própria de filhos de Deus, assim que devemos viver. Então, aqui no caso, né? Também santificar, sermos santos como nosso Pai é santo. Então, trabalhar pela nossa santificação constantemente, né, será, né, a realização daquele pedido, né, de santificar o nome de Deus. Então, quando a gente não tem essa preocupação de viver em santidade, em graça, de crescer nela, né, de torná-la comunicante, né, aos outros, né, do amor, da caridade, da solidariedade, de tantas outras formas, né? Então, né, nós estaremos deixando de santificar o nome de Deus, né? No mandamento lá no começo da lei de Deus. Então, poderia ser incluído nos 3 primeiros pedidos da oração, né? Mas, de acordo com o segundo membro, também é isso. Perdoai, embora revestidos da veste batismal, nós não deixamos de pecar e desviarmos de Deus, de todos os pecadores. Agora, nesse novo pedido, nós voltamos a Ele como o Filho pródigo, reconhecendo que somos pecadores, precisamos do perdão de Deus, da sua misericórdia, precisamos perdoar outros, né? E nos reconhecemos pecadores diante dele como publicano, batendo no peito, né, reconhecendo que ele precisa ser perdoado. O nosso pedido começa por uma confissão. Nós confessamos nos pecadores, onde declaramos ao mesmo tempo a nossa miséria e a misericórdia de Deus, né? E o que nos sustenta, nos anima, né? Nos faz viver em esperança, apesar de nossos pecados. Nossa esperança é firme, porque em seu Filho temos a redenção e a remissão dos pecados. Encontramos o sinal eficaz e indubitável do seu perdão
nos sacramentos da igreja. Então, como a gente pode receber o perdão de Deus? Então, nós sabemos, em primeiro lugar, não exclusivamente, mas na igreja nós encontramos nos sacramentos. O que sacramento, gente? O que plural? O perdão não está ligado à reconciliação, o sacramento do perdão, a reconciliação. A Eucaristia também perdoa o pecado, não? A Santa Missa, né? Porque o cumprimento, né, dos outros sacramentos, né, o próprio batismo em si, ele é o sacramento da reconciliação definitiva, né, decisiva, né, da mudança de vida, de pessoas não santas para pessoas santas, né, para não filhos de Deus. Então, é o grande sacramento da conversão, é o batismo. Além disso, as nossas boas obras, obras de misericórdia, né, a própria participação, né, adulta, né, eficaz, né, e afetiva na Eucaristia, também, né, perdoam determinados pecados, em geral pecados veniais, né, pecados menores, né. Então, tudo isso, né, por isso o sinal eficaz, indubitável do perdão é o sacramento, principalmente o sacramento da reconciliação, né? Então nós sabemos onde buscar o perdão necessário, né? E com aquela disposição interior, honesta, sincera, né? De perdoar a quem nos ofendeu, né? Então, no 840, ora, e isso é tremendo. Estimar de misericórdia não pode penetrar em nosso coração enquanto não tivermos perdoado os que nos ofenderam, né? Então, eu encontrei muitas vezes na minha vida de padre situações de pessoas com a seguinte dúvida, o problema: padre, eu quero perdão de Deus, né? Eu me arrependo, mas eu não perdoo essa pessoa que fez isso comigo, né? Eu às vezes fico impressionado nesses programas de assassinato, de crime, né? E nem todas, mas grande parte das pessoas, apesar de terem um filho morto, um pai morto, uma mãe morta, brutalmente, eles dizem: eu perdoo o meu assassino. Quero que a justiça seja feita, conforme as leis, mas eu perdoo. Não é fácil essa atitude, né? Não seja fácil uma situação, na mesma hora as pessoas são capazes, porque me dá aquela certeza, né, de que, com a graça de Deus, nós somos capazes, sim, de fazer de cumprir todos os mandamentos da lei de Deus, né? Apesar de não ser fácil, isso é perfeitamente possível. E eu fico muito feliz com essas pessoas, né? Às vezes a gente não sabe se são católicas, se não são, né? Não tem nem religião, né? Mas tem esta grandeza de alma, né? De perdoar as pessoas, né? Então, o amor de Cristo, o amor como corpo de Cristo é indivisível. Todo amor, o corpo é indivisível. Não podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos o irmão, a irmã que vemos, né? É uma aplicação também desta verdade revelada, né? E necessária para quem ama, para quem quer ser filho de Deus, né? Viver a fraternidade, não dá para dividir. Amo a Deus ou não amo os meus irmãos, né? O irmão escreveu que quem faz isso, acho que faz é um mentiroso, né? E não é possível, não dá para dividir o amor, né? É indivisível. Então, recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs, o nosso coração se fecha. Sua dureza nos torna impermeável ao amor misericordioso do Pai, né? Então,
quem fecha, né, o coração para o irmão, para o irmão, né, está fechando a misericórdia de Deus para si mesmo. Como, né, como Deus nos perdoa, Deus nos amém, como, né? Então, é bem sério isso, né? Confessando o nosso pecado, nosso coração se abre à sua divina graça, pode então receber. Se não for assim, mesmo que formalmente fizessem todos os atos de se confessar, não seria válido o seu efeito. Então, às vezes pode parecer uma certa dúvida: será que eu fui perdoado mesmo? Como a gente pode saber? Se se trata de uma coisa, né, onde você ofendeu a Deus, né, você tem que pedir perdão a Deus e reconhecer-se pecador, né? Todo pecado também é contra Deus, né? Mas também se é uma coisa relacionada com o próximo, né, deve incluir, né, esse perdão a todos, né? Então esse pedido é tão importante que é o único pedido ao qual o Senhor volta e que desenvolve no Sermão da Montanha. Vocês podem ver depois, né? Esta exigência crucial do mistério da aliança é impossível para o homem, mas tudo é possível a Deus. Né? Não dá assim, né? Às vezes a pessoa precisa de um certo tempo para isso, dependendo do que foi. Né? Então, depois vem, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é a segunda parte, assim como, né? Deveis ser perfeitos como vosso Pai é. Então, tem várias outras citações na Bíblia onde Deus usa o como, né? Deveis ser perfeitos como, né, vosso Pai Celeste é perfeito. Mas lembra esta frase? Eu vou ver se nas férias eu corrijo nas laudas, né, quando a gente faz lá, parece que é a liturgia penitencial, né? Onde sede perfeito, né, como Deus é perfeito, né? Sede perfeitos como Deus é perfeito, é errado lá, né? Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como mais uma vez. Observar o mandamento do Senhor é impossível se quiseres imitar de fora o modelo divino. Trata-se de participar de forma vital e do fundo do coração, na santidade, na misericórdia, no amor do nosso Deus. Só o Espírito, que é nossa vida, pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Então torna-se possível a unidade do perdão, perdoando-nos mutuamente como Deus em Cristo nos perdoou. Alguma dificuldade nisso aqui? Né? Ele supõe uma comunidade assim, né? Como o nosso aqui não haja isso, mas pode vir a acontecer. Assim adquirem vida as palavras do Senhor sobre o perdão, esse amor que ama até ao extremo do amor. Parábola do servo desumano que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão social termina com essa palavra: eis que o Pai Celeste agirá convosco se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Aquele servo lá castigou e tal, né? Com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. É sempre esse mistério, quer dizer, tem que se perdoar para valer, né? De coração, não de boca para fora, que é fácil de dizer, né? Eu te perdoo, mas não faça mais isso. Isso dá para dizer? Jesus também escolhe. Vai e não pegue mais, não faça mais. Não quer dizer que Deus perdoa.
Então, né? Aqui ele vira as palavras de Jesus. Eis como meu Pai, com efeito, é no fundo do coração que tudo se desfaz. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa. Isso ajuda muitas pessoas. Também no nível de padre, muitas pessoas sofrem, padre, eu não consigo perdoar, não sei o quê, você reza por essa pessoa, reza todo dia. Então, no fundo do coração você já perdoou. Prezar por ela, se converter, que seja santo. Então, o que está dizendo aqui? Os sentimentos, né? Esquecer é uma coisa da memória. É muito difícil nós apagarmos a memória. Deletar, por exemplo, numa máquina é fácil deletar, desaparece. Né? Mas no ser humano vivo, né? Numa pessoa, né? As repercussões, né? Isso tem quase infinito, né? As reações, tanto dos atos bons como dos atos ruins, né? como dos louvores, como das ofensas, etc. a nosso feito. Então, né? Nosso poder não mais sentir e esquecer. Por isso a gente não tem esse poder de esquecer. Eu falo, Deus quando perdoa também esquece, porque Ele é Deus, né? Nós, filhos dele, criaturas, estamos limitados. Então a gente pode perdoar sim, mas a coisa, né, o acontecimento, ele provavelmente durante um bom tempo continuará a se manifestar em nossa memória, né? Então o que a gente pode fazer é diminuir a força desta memória. E com o tempo, como isso a gente fala, né? Isso tudo leva um tempo, né? Para você esquecer. Né? Porque às vezes, falando aqui que há ofensas assim, graves, gravíssimas, que deixam marcas profundas na pessoa, sejam elas marcas físicas, psicológicas, morais, né? Qualquer tipo que seja, né? Então isso pode ser mais ou menos forte, esta marca que fica. Eu sempre digo assim, na minha vida eu tenho muitas pessoas, muitos jovens, muitos meninos, né, que sofreram de violência, né? Às vezes na própria casa, no próprio lar, violência de ordem sexual ou outra, né? E que carregam isso, às vezes, a vida inteira, não esquecem. Né? Mas isso não impede que essas pessoas, com o tempo e tal, não sejam capazes, com a graça de Deus, né, de perdoar essas pessoas. Né? E aquela lembrança, aquela coisa que ainda permanece, né, do fato, de uma situação, de uma coisa assim, que você sofreu muito, né, isto está lá registrado. Então não é com uma borracha, com uma lavagem cerebral que se tira isso. Né? Mas esta lembrança de acontecimentos, de fatos do passado, que você já entregou a Deus, já perdoou a pessoa, você deve trabalhar isso psicologicamente para que ela não se torne uma força maior do que é e deve ser, que vai continuar atrapalhando a vida. Os relacionamentos com outras pessoas, né? Eu me encontrei com muitas pessoas também, muitas mulheres, né, que por causa de coisas desse tipo jamais conseguiram se relacionar sadiamente com um homem, como se tão forte é no campo do sentido e da memória. Às vezes, muita gente precisa de ajuda profissional, né, de vários tipos, né? Precisa da religião, né? Precisa de Deus, de Cristo, para ser generoso, tão grandioso, né? De perdoar as pessoas que fizeram mal. Né? Você consegue, então, caso não quer, vai acusar a pessoa de mim. E aí ela foi ao orfanato, né? Depois ela foi adotada com uma outra família. Assim, eu não conseguia sentir amor, tanto pelas pessoas quanto pelos animais. Então, assim, que ela pegava e ela matava. Agora, então, os pais vinham por parte e voltavam a fechar o seu mal. É desesperador. Por
isso certas coisas, de repente, são hediondos, né? Vamos dizer, socialmente falando, sociedade, as pessoas tinham que ser realmente retiradas, né, do convívio, né, de uma forma permanente, né? Porque muitas vezes essas atitudes também elas são verdadeiras taras, né, desequilíbrios que a pessoa, por mais que às vezes honestamente quisesse, não consegue se libertar disso, né? Então tem muita coisa aí que os nossos juízes aí liberam, os monstros aí que vão repetindo desde toda hora, né? Mas isso aqui é importante porque isso tem ajudado muitas pessoas. Você, olha, só que você vai trabalhar isso para que se torne cada vez menos forte esta lembrança que em ato ou coisa do passado ruim, né, vai reaparecer na tua memória, né? Logicamente faz que a nossa memória, né, ela é um órgão, né, que está desde a nossa concepção, ela registra tudo o que ocorre. Muitos desses registros passarão a vida inteira inconscientes, ela não vai ter consciência. Outros fatos, se são fatos ruins ou graves, eles mais tarde se manifestarão por determinados tipos de comportamentos estranhos, doentios, e que, né, a causa está lá no subconsciente, está lá atrás, né? E outros fatos, então isso vai girando sempre. Então a gente tem que aprender também a utilizar todos os nossas faculdades espirituais, sobretudo inteligência, vontade, determinação, né? A capacidade que nós temos de superar, né, as coisas ruins, né? Sempre, né? E entregando nas mãos de Deus, e confiando nele, tudo pode ser de alguma forma regenerado. Mas, apesar da maquinha aquela, né, seja no inconsciente nosso, seja no físico, seja no moral, né, vai estar lá, só que ela não vai interferir mais no teu comportamento pessoal, social, né, e não vai te impedir a ser feliz, né? Então, claro que isso passa por níveis mais diferenciados, alguns usarão ajuda a vida inteira, né? Outros não, outros às vezes, aí eu sempre falo, qualquer problema também desse tipo, como é que a gente supera ou entende que interfira hoje de uma forma negativa, coisa que aconteceu lá no passado. Quer dizer, o amor próprio, não querer se supliciar a si mesmo, né? Continuar a sofrer, né? Então, fazer todo um trabalho assim, de libertação, de cura interior também, né? E em Deus vamos encontrar tudo que é essencialmente necessário, né? Então, isso aqui é nós não sentir e esquecer, mas o perdoar é um ato de nossa vontade, nossa inteligência, de nosso querer e não dos sentidos. Então isso ajuda muita gente. Mas eu não posso ir à comunhão, então essa lembrança continua me machucando e tal. Você de coração perdoou, esse rezo para a pessoa que se comer, de sábado, certo? Que eu faça mais, todo dia. Então tudo bem, então você está mostrando a Deus que no coração você já perdoou, né? Então, isso é importante, porque senão tem muita gente que fica quase doida, louca, né? Confundindo sentimentos, esquecimento, memória com uma atitude de coração, da inteligência, vontade, liberdade, uma decisão que cabe a nós tomar, né? Então, diz assim, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão. Coitado daquela pessoa. Ele não fez por mal, faltou família para ele, faltou um monte de coisa. A gente ainda vai querer não justificar uma coisa errada, mas atribuir um pouco uma série de coisas
dele para não agir daquela forma. Né? Então a ferida em compaixão purifica a memória aos pouquinhos, transformando a ofensa em intercessão. Né? Então a gente tem uma indicação de como agir, né, nessa situação. Ninguém está livre disso. Né? A oração cristã chega até ao perdão dos inimigos. Agora vai ter. Até onde devemos perdoar? 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, é sempre. Né? Quando Jesus diz, amai não só os que vos ajudam, mas amai os próprios inimigos, aqueles que nos fazem mal. Então, porque o amor é indivisível, não tem medida. É claro que para uma criatura limitada por nós, apesar da graça, do Espírito Santo, as virtudes teologais, toda essa estrutura espiritual, essa força de Deus, em nós, né, isso é complicado. É complicado muitas vezes. Né? Levar os inimigos, né? Os inimigos da gente, né? Transforma. A gente não tem inimigo. Não imagino facilmente, tem muita gente não deve gostar de mim, né? Mas isso eu não serei feliz porque esses caras são postos, não gostam de mim, né? Então isso não importa que os homens dizem, né? Que Deus pensa e diz, né? Isso sim me interessa sempre, né? Então transforma o discípulo configurando-o a seu mestre. O perdão é o ponto alto da oração cristã. O dom da oração não pode ser recebido a não ser num coração que está em consonância com a compaixão divina. Talvez aqui a gente pudesse dizer que a bem-aventurança, a última bem-aventurança, no Sermão da Montanha e tal, que Jesus falou, me parece ser esta, né? Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Né? Alcançarão misericórdia. Então, o perdão dá também testemunho de que em nosso mundo o amor é mais forte que o pecado. Né? É sempre isso, por isso a vingança e tal, esses sentimentos, né? Eles rebaixam essas pessoas ao mesmo nível daquelas que fizeram o erro. Não são melhores. Né? Os mártires de ontem e de hoje dão esse testemunho de Jesus. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e dos homens entre si. E não há limite nem medida a esse perdão essencialmente divino. Quer dizer, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, viver no amor como Deus é amor, né? Amar pelos outros, né? Amar a Deus e próximo a nós mesmos, né? Então, isso é divino. Né? Quando a gente diz perdoar, né? É divino. Né? É realmente querer e ser capaz de em si mesmo mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Né? Começamos agora o ano da misericórdia, né? Então é um momento importante para a gente aprofundar, né, as nossas reflexões, as nossas atitudes em cima disso. Né? Então, ir ao encontro dos mais fracos, dos mais necessitados, dos mais ausentes, como numa comunidade. Vamos lembrar nós aqui também, né? Pessoas mais fracas na fé e na dimensão têm mais dificuldade, né, em marcar a presença. Né? Então, como demonstrar misericórdia a essas pessoas? Né? E não meramente uma cobrança de justiça, né? Mas de misericórdia a essas pessoas. Então, não há limite. Tratando-se de ofensas, pecados, segundo Lucas, ou dívidas, segundo Mateus, a dívida é a seguinte: antigamente se rezava, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquilo que nos ofendido, né? Então é uma tradução diferente. De fato, somos sempre devedores. Não devais nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Isso sempre devemos ser devedores de todos, né? O amor mútuo. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e o critério da verdade de toda a relação.
Essa comunhão é vivida na oração, sobretudo na Eucaristia. Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam a desunião. Ele ordena que se afastem do altar para primeiro se reconciliarem com seus irmãos. Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, nossa concórdia, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de todo o povo fiel. São Cipriano, desse comentário. Então, não nos deixeis cair em tentação. Como é que vocês combinaram ali na escola? Missa começava às 6h15? 6h15. Faltam 10 minutos para 6. Se não tiver nada para ver, vai conseguir ainda. Não. 10 para 6. São 10 para 6. Isso, está cedo ainda. Pode ir até 6 ainda. Então, para começar aqui no dia 5, agora no sábado. Não são 10 para 6, só isso. Só isso. É mesmo. O meu aqui marca 7. Tá bom. Só para então, no dia 5, vou falar dessa parte final. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a doxologia final. Vou ver se eu já adianto essa parte aqui da tentação, pequenininha aqui. Em tese, a doutrina todos nós sabemos, esta oração nos ensina não a não termos tentações, elas são parte da nossa peregrinação nesse mundo, fazem parte, e tal. O que a gente tem que fazer nesse pedido, que Deus nos ajude a não cedermos, a não cairmos. E esse deixar cair, é difícil traduzir o termo grego, significa não permitas entrar numa fria, uma coisa legal, não nos deixeis sucumbir à tentação, Então, nós precisamos fazer a nossa parte e evitar as tentações, Elas naturalmente já vão surgir dentro da nossa realidade temporal, O espírito pode estar forte, mas a carne é fraca. A dimensão material, ela diante das exposições que hoje são descaradas, corpo e tudo que tem a ver, sexualidade, tudo isso faz com que a maioria das pessoas não consiga resistir, mas também porque se expõe, que busca, quer dizer, além da dificuldade natural, da luta do espírito contra a carne, quer dizer, as pessoas precisam mais vigilância, hoje como estamos vendo, então novamente vem essas coisas, são necessidades, nós estarmos sempre vigilando. O que é vigiar hoje? Quer dizer, por exemplo, ter o controle absoluto da tecnologia, para sermos não escravos dela, mas senhores, em todos os sentidos. Não nos deixar levar através da máquina para nos rebaixar, como pessoas humanas, como filhos de Deus. Então, tem uma propagandazinha interessante agora na televisão sobre o celular, uma reflexão, o que fazer. Usar bem o celular é legal. Usar bem pega bem. Está bem, e tal. Então, vamos pensar sobre isso, tal, não sei o quê. Quer dizer, uma iniciativa eu acho boa, é menos isso, temos que pensar que muitos são vítimas, são escravos, pura e simplesmente, não conseguem mais, viver sem aquilo e tal, outros instrumentos também, Então é difícil, Ele quer, ao contrário dela, nos livrar. Nós pedimos que não nos deixe enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Nos cursos de Maús, em outros encontros, também com esta igreja, quando se faz, em Maús também, de noite a gente faz um cartaz, eu me lembro de muitas décadas passadas, no cursilho se fazia todas as noites, os temas do dia, no resumo. E eu me lembro que
aparecia muito graficamente, né, os dois caminhos, um largo, espaçoso, o caminho que leva para o mal, prazer, e o outro estreito, difícil, cheio de obstáculos, né, que é o caminho da cruz, do sacrifício, né, o caminho do bem, né? Então, é como resistir a essas facilidades, essas coisas, né? E você vê, esse caminho leva a salvação, leva a Cristo, o outro afasta, né? Então havia sempre essa expressão gráfica desses dois caminhos, que o livro do Eclesiastes fala, assim, diante de nós se abrem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da justiça e da impiedade, né? O caminho da verdade e da mentira. Quer dizer, está em nós, né, a escolha, né, desse caminho, né? E nós lhe pedimos que não nos deixe enveredar. Estamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. Esse perigo em nós, espírito, discernimento e fortaleza. Quer dizer, que nessa oração a gente quer, Pai Nosso, discernimento, para a gente saber distinguir, né, ter juízo. A gente lida do Moreson, né? Moreson, quando a gente era vivo, já foi, sábado de noite, né, com a menina também, juízo, gente, juízo, né? Coerência. Discernimento, né? Saber pensar, e não fazer por fazer as coisas. Isso é bom, né? Isso é correto, né? Isso vai me trazer alguma coisa, né? Ou vai me diminuir como pessoa, como igreja, como filho de Deus e tal, né? E fortaleza, nós precisamos da força de Deus, né? Então o Espírito Santo nos faz discernir entre a provação e necessária, conhecimento do interior, a pressão importante, em vista de uma virtude comprovada, né, e a tentação, que levam ao pecado e à morte. Vamos retomar no próximo semana, então vamos terminar, né? Vamos dar sequência à nossa missa. Então, no sábado a gente vai terminar. Muito para hoje, vamos ver o que a gente vai fazer. A minha ideia já é que nós, aqui, Cristina 2, estudemos profundamente o documento sobre a família, né? A exortação apostólica, ensino do sínodo, que vai servir também para o seminário nacional, e aí nós vamos estudar esse documento. Dar um tempinho, né? Porque muita gente vai dizer, tem alguns novos que vai quando a gente recomeça, participa no segundo semestre. Aqui, ó, ficou aqui, ó.